A gente vai abordar hoje os temas transversais na BNCC, ou mais conhecidos agora atualmente como temas contemporâneos e transversais na BNCC, né? O porquê de temas transversais? Por quê? Porque são temas que eles são trabalhados dentro das disciplinas pedagógicas, seja português, matemática, história, ciência, geografia, mas são temas que eles vão estar interligados e vão ultrapassar, né, a especificidade da disciplina. Então, são temas como ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, que dá para se trabalhar em qualquer disciplina, independentemente da temática que você esteja abordando, do conteúdo que você esteja abordando. Então, quando a gente fala transversais, significa que ele atravessa essa questão de disciplina, de conteúdo. Então, por isso que ele é adjetivado dessa forma, porque ele é um tema que não pertence a nenhuma disciplina, simplesmente são temas que passam por elas, né? Eles atravessam todas essas disciplinas como se todas fossem pertinentes, como se elas fossem importantes. E esses temas transversais, eles foram criados e estão especificamente dentro dos parâmetros curriculares nacionais e dentro também do Plano Nacional de Educação, que foi estabelecido no ano de 1999. Então, o que é que acontece? Esses temas transversais, eles surgiram de acordo com os temas emergenciais e vigentes da nossa sociedade. A sociedade ela evolui constantemente, o tempo todo. Então, nós temos aí questões políticas, culturais, étnicas, então, tecnológicas, temas como economia, que o tempo todo estão exigindo de nós, enquanto cidadãos, nossa participação ativa, né, e o nosso conhecimento perante essas temáticas. Então, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, ele viu-se a necessidade de trabalhar esses temas que atravessassem, passassem por essas disciplinas, né, sem interromper a dinamicidade e a especificidade da disciplina de uma forma mais específica. Por exemplo, a disciplina de História. Mas como é que eu vou trabalhar saúde e meio ambiente dentro da educação sexual, dentro da disciplina de História? É possível, por isso que existe a contextualização, no sentido de transversalidade. Por quê? Porque esses temas, eles vão ser trabalhados dentro da disciplina de História, mas não vão ser um tema que vai ficar sendo trabalhado o tempo todo. Ele vai atravessar de uma forma eficiente, importante, ali, aquela disciplina, para fazer com que o aluno compreenda. Então, como é que eu posso trabalhar um tema transversal dentro da disciplina de História? Eu posso trabalhar a ética, certo? Eu posso trabalhar, por exemplo, o trabalho e o consumo, que é também um tema transversal dentro da instituição educacional, dentro das disciplinas, certo? Então, qual é o real papel dos temas transversais? Justamente ele está voltado para a compreensão e para a construção de um cidadão ativo na nossa sociedade, na realidade em que a gente vive, que tenha conhecimento dos seus direitos, certo? E que exerça um papel de responsabilidade ativa, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida coletiva, que é em sociedade. Então, nós não vivemos em uma sociedade isoladamente. Nós precisamos dos outros e saber conviver nesse coletivo. Então, para isso, a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, desde a educação infantil, né, que é o primeiro ano, a primeira etapa da escolarização, que é a educação infantil, até a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Então, esses temas transversais, eles vão ser especificamente começados a trabalhar de uma forma mais direta nos primeiros anos do ensino fundamental, né, que é lá no primeiro, segundo, terceiro ano, e eles vão sendo apenas aprimorados lá no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Né? Na educação infantil, isso é trabalhado através do lúdico, da brincadeira, não é algo tão cobrado dessa modalidade de ensino, certo?
Então, esses temas transversais, eles têm esse papel importante dentro da educação, né? Despertar no aluno o conhecimento para temas que estão dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, e que o tempo todo a gente está lidando com essas temáticas, e que na maioria das vezes, por não ter esse conhecimento, a gente não sabe lidar e conviver em sociedade perante aos desafios que surgem de acordo com essas temáticas, né? Os desafios políticos, os desafios referentes ao meio ambiente, à saúde, à economia. Então, se nós não temos o conhecimento, isso não é trabalhado dentro da sala de aula pelo professor, né, nas disciplinas com aquele estudante, então ele vai continuar sem esse conhecimento, né? Na educação contemporânea, ele pode adquirir o conhecimento através da internet, de outros meios de transmissão do conhecimento. Mas isso não vai ser algo tão concretizado como se é trabalhado em sala de aula. Né? Porque em sala de aula, o professor ele vai desenvolver a criatividade do aluno perante essas temáticas, a criticidade dele, vai fazer com que ele argumente, ele dialogue, né? Vai também trazer possíveis problemáticas do meio social para fazer com que aquele aluno ele pense em soluções, como ele pode resolver aquelas situações emergenciais, aquelas situações problemáticas ali do momento. Então, a escola, na verdade, ela vai ter uma didática, né, uma metodologia para se trabalhar com essas temáticas para melhor compreensão do aluno. Né? Isso são transversais. Mas, quando a gente fala de temas transversais e BNCC, que é o tema da nossa aula, é preciso que a gente entenda o que é a BNCC. Né? Então, eu vou transmitir aqui o slide para vocês acompanharem o que seria a BNCC e a importância dos temas transversais a serem trabalhados juntamente com essa Base Nacional Comum Curricular. Estão conseguindo ver a tela? Pessoal? Dá para ver. Dá. Pronto. Então, quando a gente fala de BNCC, né, então nós temos aí uma Base Nacional Comum Curricular, né, que entrou em vigência, já foi homologada, e que atualmente ela está sendo usada para a elaboração dos currículos das instituições de ensino do nosso país. Né? Então, o que é que acontece? A BNCC ela traz cinco aspectos: o aspecto de competência, habilidade, sequência didática, unidade temática e objeto do conhecimento, que a gente vai ver mais detalhado o que seria cada um desses. Né? O que ela traz de novo, na verdade, para a educação do nosso país? A lei mudou, né? A gente sabe, com a implementação da base, precisou-se fazer alterações nas legislações, principalmente no Plano Nacional de Educação, na LDB, né, nas diretrizes curriculares, que são legislações que também embasam a Base Nacional Comum Curricular. O ambiente também muda, porque como ela traz justamente essas propostas de competência aqui, habilidade, sequência didática, unidade temática e objeto de conhecimento, o ambiente de sala de aula, o ambiente institucional, ele também muda. Né? Então, ele vai precisar sofrer adequações, adaptações. Outro aspecto é que o nosso aluno, ele não é mais o mesmo. Então, o aluno, ele evoluiu, certo? Então, a sociedade mudou, o decorrer dos anos, as situações do dia a dia, elas mudam. A forma de pensar do nosso aluno, a forma de agir, a forma como eles aprendem, a forma como eles ensinam.
Então, tudo isso muda. Então, o nosso aluno ele não é o mesmo aí de 10, 15, 20 anos atrás. Ele é totalmente diferente. A gente tem essa visão também de que o futuro ele é incerto, né? Então, nós temos o objetivo, enquanto instituição, de preparar esse aluno para viver no coletivo, para viver em sociedade, e prepará-lo também para o mercado de trabalho, né? Mas a gente sabe que o futuro daquele nosso aluno e até mesmo o nosso futuro é algo que nós não temos conhecimento ainda. Nós fazemos planos, planejamentos, sonhamos com o futuro aí pela frente, mas a gente não tem certeza do que nos espera, né? Então, antigos hábitos não funcionam mais, e aí entra a questão da forma como o aluno aprende e a forma também como os profissionais da educação trabalham em sala de aula. Então, a metodologia utilizada há 10 anos ou há 5 anos atrás não é a mesma que a gente usa atualmente, né? Porque esses hábitos mudaram, as instituições mudaram, por mais que elas não tenham mudado tanto, mas elas têm mudanças significativas, principalmente a sociedade a qual o aluno faz parte, a vida real em que ele está ali fora da instituição de ensino. Então, é totalmente diferente. A sociedade ela está além do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? E a escola ela tenta acompanhar essa evolução constante e rápida da sociedade. E o que você sabia está no passado. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais da educação, a gente precisa estar em constante formação, em constante estudo, né? Por mais que eu tenha uma formação, que eu tenha me graduado, que eu tenha me especializado, e que eu tenha feito muitos cursos, mas se eu fiz um curso aí há 2, 3 anos, esse curso agora, né, ele vai ter uma importância, é claro, significativa. O conhecimento que eu adquiri lá, eu vou ter até hoje, né? Mas as mudanças da sociedade, a sociedade ela evoluiu, então novos conhecimentos vão surgindo o tempo todo. Então, aquele conhecimento que eu adquiri naquele curso que eu fiz lá, 3, 4, 5 anos, né, ele vai precisar ser adaptado, ele vai precisar, eu vou precisar estudar, adaptar e ver como é aquele estudo que eu fiz antes, como é que ele está agora, né? Então, o que eu sabia, ele pode ficar no passado, ele pode ficar ultrapassado. Então, por isso que o professor ele precisa estar em constante formação, em busca de um conhecimento, uma nova metodologia de ensinar, novas formas de ensinar, para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos e a educação ela ser uma educação de qualidade, né? Então, como eu disse a vocês, esse modelo de mundo que a gente tem em mente de anos atrás, ele não funciona mais. Então, o mundo ele está se transformando rapidamente, muito rápido. Então, quando você pensa que é algo aqui nesse momento, aquilo já tem evoluído, né? Então, pega o exemplo do celular, né? Quem é que acompanha a evolução do aparelho celular? Ninguém. Né? Então, quando você pensa em comprar o celular, já tem lançado um, dois, né? Já tem um novo lançamento. Então, do mesmo jeito que a nossa sociedade, ela está em constante evolução o tempo todo. Então, a gente tenta acompanhar essa evolução, mas que é muito difícil. E com isso, novos caminhos também surgem. Principalmente a BNCC, ela traz essa preocupação com o mundo à nossa volta, com o meio ambiente, com o bem-estar do ser humano, né? Seja ele físico, psicológico, emocional. Então, ela traz propostas de novos caminhos para esses aspectos. Ela também traz um aspecto de uma educação sonhador, em que possamos despertar nos nossos alunos esse aluno que sonha com um futuro de qualidade, em que ele possa se tornar alguém na vida, esse instinto visionário de uma visão de futuro, de sonhar e ir em busca dos seus sonhos, de realizar, de correr atrás, em busca dos seus objetivos, estabelecer metas, né? E
principalmente, ser um indivíduo inconformado, não se deixar levar pelo comodismo, né, pela passividade. Ele precisa ser ativo na sociedade. E os nossos alunos hoje, eles têm esse aspecto de serem inconformados. Né? Por quê? Porque eles não se contentam apenas com aquilo que é transmitido dentro da instituição de ensino, dentro da sala de aula. Eles vão além do conhecimento. Né? Para isso, existem os meios tecnológicos hoje. Né? Então, o aluno ele não só aprende quando ele vai para dentro da instituição de ensino, para dentro de um ambiente de sala de aula. Ele aprende ao assistir uma televisão, ao acessar a internet pelo celular, pelo computador, ao conversar com alguém. Né? Então, a aprendizagem, a educação ela é constante. É preciso despertar também no indivíduo o desejo de transformar, de se transformar como pessoa, como indivíduo, e transformar também o meio a qual ele faz parte, esse meio coletivo. Ele precisa ser um indivíduo transformador no meio social. Ao ele ser esse indivíduo transformador, ele precisa fazer a diferença. Né? Ele precisa ser esse indivíduo peculiar, diferente, que vai, insiste, que sonha, que tem novas ideias, que é criativo, que é visionário, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente na sua vida pessoal. Né? Então, ele precisa ser diferente, fazer a diferença. Então, nós temos aí alguns questionamentos. Né? Qual o papel que eu exerço hoje? Então, a BNCC, ela pensa nesses aspectos. O que é que eu penso? Né? Qual é o papel que eu exerço hoje enquanto professor? Então, é algo a se refletir que nos faz avaliar a nossa função dentro da educação. Eu estou fazendo o que eu acredito e nasci para fazer? Né? Esse realmente foi o meu objetivo. Desde pequeno, na verdade, eu sempre sonhei com isso. Qual o propósito de estar aqui e fazer o que eu faço? Né? Qual é o objetivo que eu tenho com isso? Eu acredito firmemente que sempre faço o meu melhor, eu sempre dou o meu melhor em busca de um resultado significativo. As minhas crenças são as do meu grupo, a qual eu faço parte, né? Aqui é o melhor lugar para viver, para trabalhar, para ser feliz. Então, são questionamentos que precisamos ter ao longo dos nossos dias para que tenhamos um posicionamento mais ativo, mais reflexivo e crítico perante a nossa sociedade. Né? Então, aí nós temos a Base Nacional Comum Curricular. E o que é essa Base Nacional Comum Curricular? Ela é o conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, que são de rede pública e também de rede privada de ensino de todo o Brasil. Né? Porque, como nós sabemos, a Base Nacional Comum Curricular ela é uma base que orienta o currículo do nosso país, do Brasil. Né? Então, ela é um currículo que serve apenas para a nossa nacionalidade. Pela primeira vez, o Brasil ele terá uma base que define, na verdade, um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito na educação básica. Né? Então, finalmente, o currículo ele tem uma nova roupagem, uma nova característica. Então, como se deu a construção dessa BNCC? Se deu aí desde 2014, que foi o início da sua elaboração, pensou-se em um novo currículo. Né? Em setembro de 2015, foi lançada a primeira versão, onde 12 milhões de contribuições foram recebidas para a elaboração dessa BNCC. Né? Então, pesquisadores, estudiosos, profissionais da educação, juntamente com o Conselho Nacional da Educação, o MEC, Ministério da Educação, se juntaram para a elaboração dessa primeira versão. Em maio de 2016, foi lançada uma segunda versão, onde o CONSEB e a UDINE reuniram em torno de 9 mil professores, gestores e especialistas para fazer essa análise dessa segunda versão da BNCC. Como ela foi elaborada uma primeira versão, né, então alterações foram feitas para surgisse essa nova versão, que foi a segunda versão.
Em abril de 2017, houve a nossa terceira versão, que foi feita pelo MEC e entregue ao Conselho Nacional de Educação. E qual é a proposta dessa base? O que é que ela tem em mente? Ela tem em mente trabalhar justamente a igualdade de direitos do indivíduo, juntamente com a equidade, né? Esse senso de justiça, de ser justo, uma educação igualitária para todos, uma educação justa, de qualidade, igualitária para todos, para que, independentemente de cor, raça, etnia, sexo, o indivíduo ele possa ter acesso à educação. Ela promove também direitos iguais de aprendizagem em prol do conhecimento, em prol da aprendizagem e em prol do desenvolvimento. Ela traz essa tríade, conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Ela é lei, uma Constituição, a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação fazem parte da BNCC, certo? A Constituição, porque prevê a qualidade de uma educação para todos, né, independentemente de raça, cor, etnia. A LDB, porque ela traz legislações, artigos, parágrafos e incisos de como deve ser trabalhada a educação, como deve ser a educação no nosso país, as diretrizes curriculares nacionais que orientam e o Plano Nacional de Educação que estabelece metas para uma educação de qualidade do nosso país. Ela traz esse aspecto de equidade porque ela traz os direitos de aprendizagem para todos. Então, todos têm direito à aprendizagem de uma forma justa, né? Ela traz esse aspecto de alinhamento porque ela traz uma melhor preparação do sistema para garantir a aprendizagem do aluno, né? Então, o sistema de ensino ele vai se qualificar para atender às necessidades de aprendizagem do aluno. Por isso, a base ela traz esse aspecto de alinhamento. Por quê? Porque o currículo aí ele se torna flexível. Flexível no sentido de cada estado e cada município poder adaptar o currículo de acordo com a sua cultura local, com os aspectos peculiaridades da regionalidade. Porque é lei, a BNCC ela precisa ser trabalhada, precisa entrar em vigor, né? Porque ela traz um apanhado legislativo, né, na sua construção, né, que reforça ainda mais essa educação igualitária e de equidade justa e de qualidade de ensino. Por quê? Porque nós temos a Constituição Federal, onde no artigo 210 ela traz essa fixação dos conteúdos precisam ser trabalhados de uma forma a assegurar a formação básica comum do indivíduo. Então, o indivíduo hoje ele precisa ter uma formação básica comum, integral. Na LDB, no artigo 26, nós temos os currículos de educação infantil, de ensino fundamental e médio, né, que devem ter a base nacional como curricular a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, certo? Então, o currículo ele vai ser adaptado de acordo com aquela realidade. Nas diretrizes curriculares, nós temos no artigo 14, onde esses conhecimentos previstos que a base define, esses conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente e expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, do desenvolvimento das linguagens, das atividades desportivas, corporais, a questão do movimento, o exercício da cidadania. Então, preparando, na verdade, o indivíduo para o meio social. As diretrizes curriculares, ela traz essa orientação. E o Plano Nacional de Educação, aonde é que está a BNCC nele? Ele estabelece
o cumprimento de algumas metas. Então, não sei se vocês já estudaram na disciplina de legislação o Plano Nacional de Educação, mas o Plano Nacional de Educação do nosso país, ele tem 20 metas a serem cumpridas, certo? E ele tem validade de 10 anos. Então, em 10 anos, o Brasil, juntamente com os estados e municípios, eles precisam cumprir aquelas, pelo menos, 100%, se possível, das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, né? Ah, mas tem que cumprir exatamente as 20? Não, né? Mas são metas, são ações que ao longo de 10 anos o país ele vai em busca para tentar solucionar, porque essas metas são qualificações para melhorar o nosso país, seja na saúde, na educação, no mercado de trabalho, né? Então, a educação ela vai trabalhar em prol disso. Então, a BNCC ela está lá na meta 2, 3 e 7 do Plano Nacional de Educação. Por que ela traz esse aspecto de equidade? É justamente essa questão de ser justo. Aí eu trago aqui um exemplo, por exemplo, na comparação dos livros didáticos do terceiro ano, o Plano Nacional do Livro Didático. Nós temos, por exemplo, o livro A e o livro B. No livro A, nós temos os números até 999. Nós temos a divisão com 3 algarismos no dividendo, leitura de horas e minutos e frações. Por que eu trouxe esse exemplo de matemática? Porque é mais visível, né, de identificarmos. E quando a gente pega o livro B, que é alinhado com a BNCC, né, então nós temos uma aprendizagem dos números até 3.000, divisão com 2 algarismos no dividendo, leitura de horas, não trabalha frações, porque isso vai ser feito de uma forma contextualizada, né? Então, o que é que acontece? Existe essa diferenciação, né? E esse equilíbrio para ser trabalhado de uma forma justa. Então, não adianta eu botar muita coisa se vai sobrecarregar o nosso aluno. Então, ele tem que aprender de uma forma moderada, mas que vá avançando de nível gradualmente. Esse sistema alinhado da BNCC, ela traz o essencial que cada aluno tem direito de aprender, como eu falei para vocês. Não adianta encher o aluno de informações, de conhecimento, de conteúdo, se aquilo realmente não vai ter importância na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida em sociedade, né? Então, o que ele aprende, ele tem que colocar em prática na sua vida fora da escola. Então, cada professor ele precisa estar preparado e apoiado para garantir aprendizagens em sala de aula. Então, aí entra a formação desse profissional da educação. Aí tem a questão da formação inicial, do concurso, do currículo local, da formação continuada, dos recursos didáticos e das avaliações. Então, tudo isso sofreu alterações com a implementação da BNCC. A formação inicial, ela sofreu alterações. Eu pego o exemplo de vocês, que são estudantes de uma formação inicial, que estão fazendo uma graduação inicial. Então, o que é que acontece? Toda a estrutura, a ementa, a grade curricular de vocês foi alterada em prol da BNCC. Por quê? Porque os aspectos, os objetivos de aprendizagem que tinha antes da BNCC foram adaptados e agora a realidade é diferente, a realidade de aprendizagem. Então, essa formação inicial, ela também foi alterada e precisou ser formulada. Os concursos públicos também, né, porque com a BNCC ela traz novas habilidades, novas competências gerais e específicas. Então, em concurso público, isso também é cobrado da pessoa que vai fazer a prova, né? O currículo local também das instituições, a formação continuada, que é os cursos de formação que o profissional da educação faz ao longo da sua vida profissional, também precisa estar atualizado. Os recursos didáticos, como livro didático, os materiais, aulas dos professores,
A instituição em si, o recurso utilizado em sala de aula também sofreu alterações, e principalmente as avaliações, certo? Quando a gente fala aqui de avaliações, a gente não se refere só apenas à avaliação que é feita em sala de aula pelo professor, mas as avaliações também pelo sistema, as avaliações externas, né? Aí entra aí a questão do SAEB, do SAEP, Prova Brasil, Enem, ENAD, né? Então, todas essas avaliações elas sofreram alterações com a implementação da BNCC, né? Então, essa implementação ela foi muito eficaz e foi distribuída, apontada em 5 passos, né? E ela foi feita através de estudos nacionais e internacionais para sua efetiva implementação aqui no nosso país. Então, nós temos aí como primeiro apontamento a comunicação para engajamento. Segundo, criação e adaptações locais. E como eu falei, cada cidade tem sua singularidade, cada estado também. E a nível nacional, nós também temos essa singularidade, né? A formação dos professores também entrou nesses apontamentos, que isso é importante, né? Não adianta mudar o aspecto educacional de escola, de conhecimento, de aluno, de aprendizagem, de metodologia, de prática pedagógica, se o professor também ele não entrar nesse processo de implementação de um novo currículo. Alinhamento dos recursos didáticos, por isso, em todas as escolas, o ano passado, na verdade, foi feito a escolha do livro didático, né? E mesmo sabendo que tinha escolas em que a validade do livro didático ainda não era agora em 2020. Então, as escolas, muitos livros, têm validade ainda para o ano de 2021, 2022. Mas, mesmo assim, esses livros, eles não vão ser mais usados. Por quê? Porque precisou-se alinhar todos os conteúdos desses materiais didáticos com a BNCC. E o alinhamento também das avaliações que eu acabei de falar. Essas provas, essas avaliações externas e as avaliações internas dentro da instituição escolar também precisam sofrer alterações. Eu afirmo a vocês que a base ela não é um currículo, né? Por quê? Porque o currículo são caminhos. Eles dizem o currículo ele diz o que você tem que fazer. E a base ela traz orientações, né? E o currículo ele diz como é que você tem que fazer. Já a base não, ela traz sugestões. E de acordo com a realidade do seu município, a realidade da sua escola, aí você vai ver o que dá certo e o que não dá, né? Isso é feito a âmbito municipal. Qual a diferença entre a base e o currículo? A base ela orienta a revisão dos currículos, ela estabelece objetivos que se espera que os estudantes alcancem, ela indica o ponto aonde se quer chegar, né? Já o currículo ele é um documento norteador. Então o professor ele vai se basear o tempo todo por aquele currículo, por aquele documento. O currículo ele diz como e o porquê se deve fazer aquilo. E ele traça o caminho até lá, né? Então, não é à toa que o nosso currículo ele tem toda uma etapa de planejamento, né? Então, nessa primeira unidade vai se trabalhar esse conteúdo com essa habilidade e com essa atividade avaliativa, né? Então, o currículo ele tem essa visão de nortear mesmo, de ensinar o professor a fazer, mostrar a ele como é que faz. Nós temos aí uma escala de abrangência. Então, no centro, nós temos a BNCC, logo após, nós temos os currículos, que cada instituição escolar, cada município e cada estado tem o seu, né? Depois da elaboração desse currículo, é visto-se a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, que é onde a instituição ela vai traçar metas a ser desenvolvidas
naquele ano letivo daquela instituição. Né? O que é importante para o professor, o que deverá ser desenvolvido com os alunos, o que terá de positivo para a instituição de ensino, para o aluno e para o professor de uma forma geral. E, por último, quem vai realmente colocar a mão na massa, quem vai trabalhar todos esses aspectos da BNCC é o professor, através do seu plano de aula. Então, nós temos aí a LDB, que é a Lei Menor Específica da Educação, né, porque aí nós temos a Constituição Federal, nós temos também o Plano Curricular Nacional, que eles não são obrigatórios para a construção do currículo, né? Então, a gente se baseou apenas na BNCC, e nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que são obrigatórias para a construção do currículo, e isso é feito a âmbito municipal. E nós temos também a BNCC, que é obrigatória para a construção do currículo das nossas escolas. A BNCC ela fortalece a colaboração entre a União, Estado e município, né? Então, na verdade, ela tem esse intuito de o Brasil, o Estado e o município eles falarem, conversarem uma língua só dentro da educação, né? Para não acontecer essa divergência, cada Estado dentro do nosso país trabalhar da sua forma totalmente desalinhado à proposta de currículo. Quais são os impactos que ela traz, a BNCC? Ela vai trazer esses impactos que são justamente as mudanças nos recursos didáticos, nos concursos de admissão, né? Então, em concursos públicos, ela traz também essas alterações, essas mudanças, esses impactos, formação inicial e continuada dos professores, nas avaliações externas e no currículo da rede municipal e da escola. Então, ela traz essa articulação, esses segmentos que geraram, na verdade, de início, um impacto, e de qualquer forma gera-se até hoje ainda tem esse impacto, esse medo pela BNCC. Ela traz 10 competências gerais a serem desenvolvidas no aluno, né? Eu vou apenas citar, que a gente não vai ver cada uma detalhada, né? Eu disponibilizo depois a BNCC para vocês, e lá vai estar detalhadamente cada uma dessas competências. Nós temos como primeira o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo do aluno, produções artísticas, comunicação, cultura digital, gestão, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Então, essas 10 competências precisam ser desenvolvidas no aluno, no estudante, ao longo da sua etapa de educação básica. Então, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, que é onde ele finaliza a sua etapa de educação básica. Né? Então, aqui ela está estruturada dessa forma, a BNCC. Aqui tem a educação infantil, porque ela é a primeira etapa da educação básica. E nós temos aqui o ensino fundamental, que ele é dividido nessas duas modalidades, anos iniciais e anos finais. Anos iniciais do primeiro ao quinto ano e anos finais do sexto ao nono. E nós temos o ensino médio. Então, no ensino fundamental, nós temos aqui por área do conhecimento. Então, nós temos as linguagens, que entra língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Nós temos matemática, nós temos ciências da natureza, que é as ciências, e nós temos as ciências humanas, que é geografia e história, né? Que estão tentando, na verdade, o governo está tentando desestruturar, tirar realmente essas ciências humanas da grade curricular, né? O ensino de filosofia, sociologia, que estão dentro das áreas da área de ciências humanas. Então, ela é estruturada dessa forma, a BNCC. Né? Aqui o exemplo do ensino fundamental, que ela tem aqui a área de linguagens, as competências específicas por área. Então, dentro de língua portuguesa, nós temos a competência específica, nós temos o eixo,
a unidade temática, o objetivo de conhecimento e a habilidade, né? E o ano em que pode ser trabalhado aqui, ó, do primeiro ao nono ano, vai trabalhar isso aqui em língua portuguesa. Artes também trabalhado do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono. Já a língua inglesa, o que é que acontece? Não é trabalhado na primeira etapa da educação básica, né? A questão dos anos iniciais é trabalhada apenas do sexto ao nono ano. Então, tudo isso tem específico na BNCC, certo? Nós temos aqui a parte de educação infantil, só para a gente viabilizar como ela é estruturada, a BNCC. Então, por exemplo, ela tem lá, dentro dos objetivos de aprendizagem, ela tem, por exemplo, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, a habilidade, a competência, o objetivo que precisa ser desenvolvido com aquela qualidade de estudante. Então, ele precisa perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, tem que se trabalhar isso aqui no aluno, do mesmo jeito para essa etapa de idade e essa etapa de idade, né? Esse código, que no início da implementação da BNCC, o ano passado, que o ano de 2019 foi para implementado nas escolas para a elaboração dos currículos e os professores terem conhecimento do que é a BNCC. E o ano de 2020, ela seria realmente obrigatória o seu uso em todas as instituições de ensino. Então, esse código era muito temido pelos professores. Né? Por quê? Porque ninguém entendia o que significaria isso. Então, essa primeira parte aqui do código significa a modalidade, a etapa da educação. No caso aqui seria educação infantil. Se fosse o ensino fundamental, estaria aqui EF, ensino fundamental. Essa numeração indica a faixa etária, né, de escolaridade do aluno. Por exemplo, se for o caso do ensino fundamental, estaria aqui 06, sexto ano do ensino fundamental. Aqui seria o campo de experiência, né? Por exemplo, aqui para se trabalhar o eu, o outro e o nós. Então, dentro da educação infantil, com crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, vai se trabalhar o eu, o outro e o nós, né? Com a questão da da numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo ou faixa etária. Né? Então, aqui se refere à numeração sequencial que está prevista lá no currículo da educação infantil, pegando o exemplo da BNCC. Ela traz, dentro das habilidades, esse aspecto de diferenciar a questão de verbos cognitivos envolvidos do processo cognitivo envolvido na habilidade. Traz a questão da escravidão, servidão e trabalho livre, e a questão no mundo antigo. Então, ela traz como se fosse essa linha do tempo. Né? A questão dos livros didáticos, como eu falei para vocês, está previsto no Conselho Nacional de Educação, artigo 19 e 20, que esses materiais eles precisam sofrer alterações, né? Por isso foi feita a escolha do livro didático por cada escola, e esse material precisa ser disponibilizado para os alunos no início do ano de 2020, que as escolas já receberam esse ano, no primeiro bimestre, a ser trabalhado nas escolas, né? E ela traz a questão da situação, da sequência didática, que aí foi um bicho de 7 cabeças, na verdade, para quem trabalha com anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Porque quem trabalha com essas modalidades de ensino não fazia uso de sequência didática, né? Se a gente pegar o roteiro de um professor de anos finais de ensino médio e um roteiro de um professor de educação infantil, de primeiro ao quinto ano, são totalmente diferentes o plano de aula, certo? É totalmente diferente. Então, quando a gente pega a caderneta, o diário de classe, ele tem lá 4, 5 linhas no máximo, para o professor
dos anos finais, eu estou falando do Fundamental 2 e do ensino médio, para o professor ele fazer o registro da sua aula ali. Né? Então, em 5 linhas, o professor ele fazia o seu planejamento. Na educação infantil e nos anos iniciais, não se conseguia fazer assim. Né? Então, tinha toda uma sequência. Tinha um momento de abertura da aula, um momento de recepção, uma leitura de leite, aí vinha a metodologia da aula, que seria a sequência didática. Primeiro eu ia fazer uma leitura, depois eu iria explanar o conteúdo de matemática, depois teria uma atividade, depois eu iria para português, e depois eu ia fazer uma dinâmica. Então, é tudo detalhado. Então, essa etapa de sequência didática, ela foi trazida para os anos finais, certo? E para o ensino médio. Então, a estrutura do planejamento, do plano de aula do professor, sofreu também alterações, certo? Principalmente com essas etapas aqui de sistematização, de discussão, contextualização, levantamento dos conhecimentos prévios, trazendo também a interdisciplinaridade, né? Porque eu sou professor de história, eu só vou trabalhar meus conteúdos de história. Não significa que você pode sim interdisciplinar com qualquer outro professor de outra área. Então, você pode interdisciplinar aqui a sua disciplina de história com a disciplina de artes, com a disciplina de língua portuguesa, com a disciplina de geografia, né? Isso, com a disciplina até mesmo de matemática, porque a gente trabalha muito com datas, momentos históricos no ensino da história. Então, isso não impede essa interdisciplinaridade de conteúdos, certo? Então, a questão da metacognição, desenvolver esses tipos de aprendizagem significativos nos alunos, as atividades, elas precisam ser práticas, expositivas, de análise de texto, de trabalho em grupo, de pesquisa, de leitura. Então, a metodologia, ela precisa ser totalmente mudada, né? Então, isso aqui eu vou disponibilizar depois como atividade, mas aí eu vou deixar para uma próxima aula, certo? Por exemplo, por que eu preciso mudar para que eu possa levar para a minha vida toda, referente a toda essa mudança que aconteceu na educação? Quais os benefícios que esse momento nos oferece, esse momento de mudança? Né? Que tipo de problema você resolve no seu ambiente de trabalho? Quais os resultados que você pode garantir? Então, tudo isso é levado em consideração na aprendizagem em sala de aula e com esse momento de nova roupagem na educação, que é o novo currículo. Né? Então, a gente precisa realmente dessa nova lente para enxergar o invisível. Né? Então, a gente precisa ter esse aspecto visionário. Né? O que é preciso? É preciso a gente conhecer, analisar, propor, discutir, organizar e planejar os nossos aspectos. A questão da legislação, a gente já viu a questão do Conselho Nacional de Educação, a questão da BNCC, que traz esses aspectos de competências, de aprendizagens, de propor, né, a questão de que muda, na verdade, as adequações, as inclusões, exclusões. É preciso reorganizar o ensino, desenvolver novas estratégias, novas metodologias. Os planos de aula, eles precisam ser atrativos, precisam ser bem elaborados, preciso se discutir a democracia, né, dentro dessa proposta curricular de BNCC, porque a gente vive em uma sociedade justa, igualitária e democrática, né? A gente precisa ter essa visão de democracia. Isso precisa ser organizado, né? Precisa desse apoio formativo perante a inúmeras instituições. Né? É preciso se planejar em torno dos recursos didáticos, das estruturas e das ferramentas de gestão para que aconteça uma educação de qualidade, né? E sobre o que é e o porquê.
fazer. Porque em torno da competência, nós temos o saber fazer técnica e o querer fazer, que é um interesse. Então, quando a gente pensa em saber fazer, a gente precisa ter a habilidade. E quando a gente quer fazer, a gente precisa ter o interesse, a iniciativa. Então, a competência, ela traz o conhecimento, a habilidade e a atitude, que é a tríade, certo? Quais são os maiores desafios na implementação da BNCC? Primeiro, a formação dos professores, certo? Porque o profissional ele precisa estar preparado, porque o professor é quem vai estar na linha de frente ao trabalhar isso com o aluno. Segundo, a concepção de ensino-aprendizagem também é um grande desafio, porque nós temos a concepção de ensino-aprendizagem ainda um pouco diferenciada da proposta que a BNCC ela traz, que é essa proposta inovadora, né, de equidade, de igualdade, e a organização do currículo, né, adaptar e reformular, reconstruir esse currículo em torno da BNCC. E quando nós trazemos aí os temas contemporâneos transversais na BNCC, para finalizarmos, ela tem um papel importante, né, os temas transversais, porque a escola ela é um espaço em que os temas transversais eles são representados pelos valores que são repassados pelas famílias, né, que serão ampliados dentro de um contexto educacional e social. E o papel do professor e do aluno também precisa passar por uma transformação. Então, por isso, esses temas contemporâneos. E o estudante ele tem essa incumbência, na verdade, de trabalhar, fazer pesquisa, relatório, de observações. E o professor também tem sua função, que é atuar como orientador e conselheiro, utilizando esses temas transversais para tratar de problemas sociais atuais, vigentes, né, reavivando, na verdade, trazendo esses temas e potencializando cada um, dando aos estudantes esse estímulo para que eles ampliem esse olhar, na verdade, atento, sobre diversas questões onde eles possam tratar essas temáticas com respeito e tolerância às diferenças, né? Essa é a proposta dos temas contemporâneos transversais na BNCC. E o trabalho com a tecnologia a favor, aliada aos temas transversais, ela também é importante, certo? Então, quando a gente traz aqui, esse material é um material mais teórico, de compreensão, na verdade, do que é temas contemporâneos transversais, o que é transversalidade, né? Que é essa questão de ultrapassar os limites de cada disciplina, ela passar por cada disciplina. Então, se eu trabalho meio ambiente, eu posso trabalhar meio ambiente português, matemática, ciência, história, geografia, educação física, né? Então, é um tema transversal que atravessa todas as disciplinas em prol de uma aprendizagem justa e igualitária. Nós temos aqui os temas transversais de acordo com os PCNs, que nós temos aqui o tema transversal ética, o tema transversal orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo e saúde, né? Quando a gente for lá para os temas contemporâneos, porque esses aqui eles sofreram alterações com a implementação da BNCC, né? Então, uns não vão estar visíveis, né? Mas não significa que deixarão de ser trabalhados, né? Eles vão trabalhar mais de uma forma oculta, que é o caso da orientação sexual, mas esses outros vão estar atrelados a outros temas. Então, esses aqui são os temas transversais de acordo com os PCNs. Como a BNCC foi implementada, então os PCNs, eles foram não significa que foram descartados, né? Eles foram utilizados na BNCC. Então, nós temos aqui a questão dos temas contemporâneos dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é dentro da BNCC. Então, nós temos aqui meio ambiente, que traz como subtemas a educação ambiental e a educação para o consumo, né? Que é a educação para o consumo adequado, que nos é fornecido através
do meio ambiente. Né? Então, é preciso esse cuidado com o meio ambiente e saber utilizar o que nos é fornecido pelo ambiente, pelo nosso ecossistema, de uma forma equilibrada, né? Para não acontecer essa desigualdade ecológica do meio ambiente, na verdade. A economia, que envolve o trabalho, a educação financeira e a educação fiscal. Então, são temas que são muito comuns na nossa realidade, na nossa sociedade que a gente vive hoje. O mercado de trabalho ele exige muito isso, esses temas. Né? A saúde e a educação alimentar e nutricional, cidadania e civismo, que traz como temas vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente e processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Né? Então, a questão do multiculturalismo, a diversidade cultural, a educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, né, a questão do respeito pela cultura do povo e essa diversidade cultural que é o nosso país, e ciência e tecnologia. Então, se a gente observar, todos esses temas são temas que estão presentes na sociedade contemporânea atual, né? E que a escola ela precisa trabalhar isso dentro da instituição de ensino, mas não como uma forma específica, mas de uma forma que esteja contextualizada com todas as disciplinas. Né? Ah, mas eu vou ter que trabalhar diversidade cultural dentro de matemática. Você pode trabalhar através da sua convivência em sala de aula. Não significa necessariamente que você vai ter que levar um material de aula específico sobre essa temática, mas você pode desenvolver isso, e isso também não pode ser só a responsabilidade do professor. A escola ela pode desenvolver essas temáticas dentro da instituição de ensino, sem jogar essa responsabilidade por o professor. Através de quê? Através de eventos culturais na escola, através de palestras motivacionais, educacionais, então, de projetos integradores na escola. Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro da instituição de ensino. Não significa que esses temas precisem ser trabalhados de uma forma específica. Né? Então, nós temos aqui a diferença entre os parâmetros curriculares, as diretrizes e a BNCC. Né? Então, qual é essa diferença? Os parâmetros, eles tinham os temas transversais como algo específico, separado. A diretriz, ela trazia como eixo temático e norteador para orientar o trabalho em sala de aula. E a BNCC, ela traz esses temas contemporâneos integrados à realidade do indivíduo, à realidade em que ele faz parte. O PCN, ele não havia um vínculo obrigatório com a legislação, a norma específica. Né? Então, não era obrigado você seguir os parâmetros curriculares nacionais. Já as diretrizes, ela estabelecia a integração entre a base e a parte diversificada, não podendo se separar e poderia se trabalhar de uma forma transversal. Então, ela era um parecer. Então, de qualquer forma, ela poderia ser adotada pela instituição educacional. Já a BNCC, todos são regidos por marcos legais específicos. Então, tudo que está lá na BNCC, ela tem um marco legal, uma legislação que assegura aquilo que é para ser desenvolvido com os nossos alunos dentro de sala de aula. Então, como a gente pode ver aqui, os temas transversais, os temas contemporâneos transversais, os marcos legais, que são as leis, e os pareceres que asseguram o trabalho com essas temáticas dentro de sala de aula. Então, aqui o tema contemporâneo de ciência e tecnologia, direito da criança e do adolescente, diversidade cultural, educação alimentar e nutricional, educação ambiental, educação em direitos humanos e educação financeira. Então, tem todas as leis que asseguram cada uma dessas temáticas a serem trabalhadas dentro da educação do nosso país. Né? Então, aí tem leis quilombolas, leis da Organização das Nações Unidas,
e diversas leis que asseguram o trabalho com essas temáticas no nosso país, né? Aí a questão da educação fiscal, a educação para o consumo, para o trânsito, vida familiar social, a questão do envelhecimento, do idoso. Então, aqui tem todas as leis, certo? Então, vamos pensar o seguinte: se realmente valeu a pena conhecermos um pouco sobre a BNCC e os temas transversais. Né? Então, para isso é preciso a gente pensar no que sabe, pensar no que já aprendeu e por que não ousar. Né? Então, eu preciso refletir sobre o que eu sei, né? Eu preciso ter uma noção visionária do que eu já aprendi, né? E por que é que eu não posso ousar? Então, a BNCC ela traz esse aspecto de ousar no ambiente de aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Certo, pessoal? Então, nossa aula por hoje é só. Certo? Espero ter contribuído. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Certo? Eu vou abrir para vocês agora no momento. Tem aí alguma dúvida? Para mim travou. Mas vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Mas agora Pronto, apareceu. voltei. Tá lento meu computador. Vocês conseguiram compreender mais ou menos o que seriam os temas transversais dentro da BNCC? Sim, Professor, mais ou menos. No caso, essa questão dos temas contemporâneos transversais seriam temas que os nossos alunos eles precisam ter conhecimento para quando eles forem para o mercado de trabalho, que eles saírem da escola, da porta da escola, eles precisam ter conhecimento. Então, eles precisam saber o que é política, né? Que nem sempre a política que a gente fala não é aquela política partidária que eles conhecem. Então, a gente pega os alunos, vai dar uma aula de política em aulas de filosofia, que na verdade já saiu da grade curricular dos alunos do ensino fundamental. Eu digo porque eu trabalhava com essa disciplina e não tem mais. Né? Então, filosofia não é trabalhado, foi substituído por um ensino religioso e pela disciplina de artes. Então, quando a gente traz essa questão de política, eles levam para a política partidária. E a política ela não é só isso. Né? Ela tem um contexto diferente. Então, quando a gente traz a educação ambiental, então não significa que a gente vá trabalhar só como plantar uma árvore, como não jogar lixo na rua. Isso vai além disso, né? É do cuidado com o mundo inteiro, com o nosso bem-estar enquanto ao meio ambiente e o meio ambiente também, porque a gente precisa dele. Então, são temáticas que o nosso aluno ele precisa conhecer. Tá que ele precisa conhecer. Então, não adianta. Eu tenho uma pergunta só. Pode falar. Se a minha pergunta é o que determinou a construção da BNCC? Justamente a evolução da nossa sociedade. Então, o que é que aconteceu? A educação ela estava ficando ultrapassada. A sociedade estava evoluindo, evoluindo, evoluindo. Os nossos alunos eles chegam na escola com uma bagagem de conhecimento prévio que é absurda. É absurdo. Eu tenho alunos que quando eu chego na aula com um assunto totalmente novo, aquele aluno já sabe, ó. Aí o que é que acontece? Eu vou paralisar minha aula, eu vou ficar repetindo aquele conteúdo, porque o meu aluno já sabe. Não, eu vou trabalhar de uma forma diversificada. Como? Eu vou tentar aumentar o nível de conhecimento daquele aluno referente à temática da minha aula, que ele já sabe, então ele vai achar chato eu estar repetindo o que ele já sabe, certo? Então, os que não sabem, eu vou passar de uma forma diferente, eu vou passar porque aquilo vai ser novo. Mas para o que sabe, eu vou instigá-lo a ir além.
Por isso que o ensino hoje é crítico reflexivo. Ele é um ensino em que instiga a pesquisa no aluno. Por quê? Porque o aluno hoje em dia ele pode aprender sozinho. Então o professor ele vai mediar, ele vai levar estratégias para a sala de aula, como trabalho em grupo, fazer uso da tecnologia, para instigar o aluno a não ficar restrito apenas ali no livro, ou naquele material que o professor traz de slide, ou ali no quadro, né, e fazer com que o aluno ele vá além, faça pesquisas em campo, faça outras pesquisas, desenvolva projetos em prol daquela temática. Então, é algo que vai fazer o aluno abrir o leque de informações que ele já tem. Respondido? Outra pergunta, a BNCC, ela tira a autonomia do professor? A autonomia em que sentido? Tipo, sei lá, às vezes o professor quer fazer alguma coisa e ele, sei lá, puxa. Mas, No sentido de cobrar mais do aluno? às vezes, tipo assim, o professor quer uma coisa, quer colocar alguma coisa em sala de aula e eles não deixam, tipo isso. Não, ela não vem com esse objetivo de tirar a autonomia do professor. Ela traz justamente esse aspecto de inovação. Por que foi criada a BNCC? Porque a educação estava ultrapassada, os professores estavam no método tradicionalista de ensino, muitos profissionais não tinham o domínio da tecnologia, e a BNCC ela traz essa proposta, porque ela traz dentro da sua estrutura a questão do uso da tecnologia, a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, né? Então, ela traz essa visão ampla. Então, não significa que o professor ele perde a autonomia em sala de aula. Ele vai ter meios diferenciados para se trabalhar e vai ter um suporte maior para se trabalhar em sala de aula. Né? Então, o que é que acontece? A sociedade ela evoluiu. Então, quando o aluno ele chega na sala de aula, ele tem o domínio da tecnologia, e por ter o domínio da tecnologia, ele tem o conhecimento ali daquela aula. Então, se ele não se sentisse interessado ali naquela aula, ele pode muito bem sair e adquirir o conteúdo, aquele conhecimento daquela aula ali via internet. Né? Então, a escola ela precisou mudar quanto a isso. Ela precisa se transformar em um ambiente atrativo e que forneça um ensino, uma aprendizagem de qualidade e que o aluno ele se sinta instigado a ir à escola. Porque o que é que acontece? O que acontece muito na educação é a desistência. Né? Então, o aluno desiste porque não gosta da escola, não gosta das aulas, não gosta do jeito que os professores dão a aula. Então, isso acaba fazendo com que os alunos desistam. Né? Então, a BNCC ela traz esse foco de resgatar os nossos alunos, mas, ao mesmo tempo, trazer essa demanda de evolução da sociedade. Né? Essa demanda de que a política evoluiu, a tecnologia evoluiu absurdamente, né? E que a escola estava realmente ficando para trás, ficando ultrapassada. Então, ela precisa correr contra o tempo, né? Para tentar, pelo menos, chegar ali próximo à evolução da sociedade. Respondido? Respondido. Mais alguma dúvida, gente? Da minha parte, não, só se o Eduardo. E aí, Eduardo? Professor, Eduardo, meu querido, fale. em relação aos livros, quando a senhora falou, o livro A tinha 999 e o outro tinha 3.000. Minha nossa. Na nossa educação, nós que estamos cursando faculdade, qual daqueles dois seria que estaria sendo aplicado a nós? No caso daquela numeração, seria a possibilidade de ampliar o conhecimento do aluno. Quando pega o primeiro livro, que era o livro A, que tinha 999, significa que a aprendizagem do aluno, dos números, se limitava ali a apenas ao 999. Então, ele só aprenderia até aquilo, e o professor ficaria limitado àquilo. Quando pega o segundo exemplo, se expande até 3.000. Então, quando se expande, o aluno ele tem
um visionário de aprendizagem muito maior, e significa que o professor ele pode ir além com a aprendizagem daquele aluno. Né? Então, isso se estende para qualquer modalidade de ensino, seja a educação básica, seja o ensino superior. Né? Justamente trazer essa proposta de inovação. Né? Por isso que as disciplinas nos cursos de licenciatura, não sei se a turma de vocês, quando vocês entraram, vocês... Meu Deus, nós vamos ter disciplina de prática pedagógica, o que danado é isso? Mas a gente não está fazendo curso de história, não é para a gente estudar as disciplinas lá, antropologia, as disciplinas específicas de história. Se vocês estão no curso de licenciatura, né, então vocês precisam, e vocês estão em um curso que vão preparar vocês para o mercado de trabalho, que é justamente professores, profissionais da educação, vocês precisam ter o pleno domínio da área específica de vocês, que é do curso de História, e vocês precisam ter o pleno domínio da didática, né? Porque imagina se vocês não têm aula de prática pedagógica, nem aula de didática, que vocês vão ter em períodos posteriores, aula de metodologia científica, aula de pesquisa e prática, que são disciplinas pedagógicas. Né? Imagina se vocês tivessem só as específicas. E do nada eu chego aí, convido algum de vocês para vir aqui para minha escola, me substituir aqui, pegar uma licença minha de 2 meses, 3 meses, para vocês darem aula de história. Aí, o que é que acontece? Vocês não têm nenhuma habilidade didática, pedagógica para trabalhar com os alunos. Vocês vão saber só transmitir o conhecimento específico. Mas e a parte didática? Né? Como explicar bem o conteúdo para que o aluno possa aprender? Né? Como elaborar um plano de aula? Outro aspecto. Como avaliar, usar os tipos de avaliação para avaliar aquele aluno. Porque a avaliação não é só através de prova, é através do comportamento do aluno, a gente analisa as atividades, a gente analisa ali o momento de aula, se o aluno interage, se ele não interage, são processos avaliativos. Então, tudo isso envolve dentro da didática, da prática pedagógica. Então, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso saber lidar com esse ambiente de sala de aula. Se o aluno não presta atenção, o que é que eu vou fazer dentro da minha disciplina para eu chamar a atenção daquele aluno para que ele preste atenção na minha aula? Porque a partir do momento que ele está dentro da sala e que eu estou ali ministrando a aula, aquele aluno é de responsabilidade minha enquanto professor. Né? Então, eu tenho que dominar aquele ambiente de sala de aula. E as disciplinas pedagógicas, elas são para isso. Né? Quando a gente fala de disciplinas pedagógicas, é como dar aula, como você vai transmitir o que você sabe da específica, como você vai transmitir aquilo de uma forma fácil para que o aluno ele compreenda, né? Utilizando a dinamicidade que é as 4 paredes de uma sala de aula. Né? Ou então outro ambiente que você possa usar também como ambiente de aprendizagem. Então, justamente ela traz essa visão de ampliar o conhecimento do aluno em sala de aula. Por isso eu usei aquele exemplo. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Da minha parte, não. Só se for Duda agora. Para mim, não, também. Já respondeu. Então, bem, pessoal, era isso. A questão dos temas contemporâneos são temas que são emergentes na nossa sociedade. Inclusive, entra na questão de saúde o coronavírus, né, como um tema contemporâneo e transversal atualmente no nosso país, e que a gente não pode deixar de lado ao trabalhar isso com os nossos alunos, até porque eles precisam ter conhecimento do que é. Então, os temas contemporâneos é justamente isso. São temas que estão na nossa sociedade, na nossa realidade, que faz parte do nosso dia a dia, e que a gente não pode ficar leigo quanto a isso. A gente precisa ter o conhecimento. Então, por isso, os temas contemporâneos. Certo? Pode falar. Professora, aquela atividade sobre a BNCC, ela vai valer alguma coisa, não, né? Qual? A última. Da aula de hoje? Não, a professora passou uma no Google Sala de Aula, que era para fazer, ela já dava a resposta.
Ai, eu não tô lembrada agora, não. Qual é? Eu, Tá bom, então deixa. eu tenho tanta turma, mas eu olho e lhe dou o retorno do que é, viu? Mas geralmente todas elas contam, viu? Todas as atividades. Elas vão contar para o processo avaliativo. É porque eu fiz na verdade, eu respondi, só que eu acho que estava certa a resposta e lá disse que estava errado. Ele, Entendi. eu acho, ela era uma atividade que a professora postou por último, que você fazia e já dizia o resultado, quantas você acertou, quantas Eu errou. entendi. É o questionário, né, que vocês marcavam. É essa daí mesmo. Hum. Bom, a gente vai debater na próxima aula ainda. Sobre a questão da BNCC. A gente Aquela vai... atividade, Sim. ótimo. Que eu acho que minha resposta estava certa. A gente vai debater lá ainda. A gente vai aprofundar a BNCC. A gente está só começando com os temas transversais ainda. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Eduardo? Não, por mim está tranquilo. Bom, pessoal, então a gente pode finalizar por aqui, não é isso? Tá, Então, tá um bom, então. abraço a vocês. Meus dois alunos de hoje. Meu Deus do céu, cadê o restante da turma? Puxar a orelha de todo mundo. Tem que Tá. falar lá no grupo, assim, se eles. Patrícia disse que deu ponto, aí eles vão vir na próxima. Patrícia vai ver. Mas conta essas aulas online, conta tudo. Tudo é frequência, viu? É frequência, gente. A gente não Mas tá então, se botar presencial, lá mas no tá grupo, aqui eles vão ficar presencial. revoltados. Mas realmente conta como frequência. Se não estava presente, aí infelizmente não tem como contar. Né? O momento, é o horário de aula. A gente está seguindo o calendário. É um calendário letivo, tanto o horário como as datas. Certo? Então, um abraço a vocês e até nossa próxima aula. Em breve eu chamo de novo. Tá, até a próxima. Boa noite. Até. Tchau, Boa professora. noite. Tchau, gente. Tchau. Tiver estuda. Tchau, tchau. Até a próxima, Eduardo. Tchau.